Olá galera, aqui quem fala é Adson e vamos começar agora a nossa segunda aula da tutoria de matemática. E o assunto da aula de hoje será funções polinomiais. Bom, antes de falarmos sobre as funções polinomiais, é importante nós relembrarmos alguns conceitos da aula passada, começando com essa pergunta aqui: o que é uma função? Bom, no caso, uma função cujo domínio está contido nos reais e o contradomínio também. Ou seja, uma função nada mais é do que uma relação entre conjuntos, e esses conjuntos é o nosso domínio, o contradomínio e a imagem. E para isso, também existe uma regra, que será a nossa transformação, e irá relacionar o nosso domínio e o nosso contradomínio. Bom, sabendo disso, agora podemos definir o que são funções polinomiais. Bom, as funções polinomiais são definidas por expressões polinomiais, isto é, a sua regra será dada por um polinômio. De forma geral, a representação de um polinômio será dessa forma aqui: f de x igual a n vezes x elevado a n, mais an menos 1 vezes x elevado a n menos 1, mais, pontinho, pontinho, a1 vezes x mais a0, onde esse n é um número inteiro positivo ou nulo. Perceba que ele não será um valor negativo. Bom, os valores de an-1 e a1 são chamados de coeficientes. E os valores de n-1 e 1 são chamados de expoentes. Bom, galera, sabendo disso, agora podemos falar sobre o grau de um polinômio. E é uma coisa muito simples de ser definida. O grau de um polinômio ele é definido pelo expoente de maior valor numérico. Vejamos agora alguns exemplos que vão fazer com que vocês entendam sobre o grau do polinômio. Temos aqui que p de x é igual a 2x ao cubo, mais 5x ao quadrado, mais x, mais 1. Perceba que o expoente de maior valor numérico, nesse caso, está sendo 3, ou seja, o grau do polinômio é 3. Bom, nesse segundo exemplo, temos que p de x é igual a x à quinta mais 2x à sexta mais 5. Perceba que o expoente de maior valor numérico está sendo 6, ou seja, o grau do polinômio é 6. Bom, e nesse terceiro exemplo aqui, temos que p de x é igual a 0. Bom, nesse caso, ele é o chamado polinômio nulo, porque possui todos os coeficientes iguais a 0. E quando isso ocorre, a gente não pode definir qual o grau do polinômio. Bom, galera, falaremos agora sobre o gráfico de uma função, no qual ele pode ser escrito como conjunto, no caso chamado de G, dos pares ordenados x e f de x, tal que x pertence ao domínio de f. A notação se dá aqui embaixo, em azul. Mas vejamos agora alguns exemplos de gráficos de algumas funções polinomiais. Temos aqui o gráfico de uma função polinomial do segundo grau, no qual sua regra é dada por f de x igual a 3x menos 1. Perceba que, geometricamente, essa função se dá por uma reta, no qual esses pontos em azul são os pontos 0, menos 1, 1 e 2 e 5, de baixo para cima. E para a gente definir quais são esses pontos, basta pegarmos valores do domínio da função e aplicarmos na regra. Ou seja, no caso para x igual a 0, temos que 3 vezes 0 menos 1 é igual a menos 1. No caso de x igual a 1, temos que 3 vezes 1 menos 1 é igual a 2. E no caso de x igual a 2, temos que 3 vezes 2 menos 1 é igual a 5. Diante disso, podemos escrever esses pontos no plano cartesiano e traçar a reta. Já nesse segundo exemplo, temos o gráfico de uma função polinomial do segundo grau, no qual a sua regra é dada por f de x igual a x ao quadrado menos 1. Perceba que, geometricamente, essa função se dá por uma parábola.
E essa parábola, nesse exemplo, ela está com concavidade voltada para cima, mas também ela pode haver de concavidade voltada para baixo. O procedimento para sabermos os pontos contidos nessa curva é análogo ao anterior e basta atribuirmos valores que estão no domínio da função, no caso aqui foram 1, menos 1, 2 e 2, substituirmos na regra e saber quais valores estão relacionados no contradomínio. No caso foram 0, 0, 3 e 3. Bom, nesse terceiro exemplo, temos o gráfico de uma função polinomial do terceiro grau, no qual a regra é dada por y igual a x ao cubo mais 1. E, para sabermos os pontos, novamente, que estão na curva, o procedimento é análogo ao anterior. Não vou repetir aqui porque vai se tornar chato, mas é só você substituir os pontos na regra e saber qual valor está relacionado no contradomínio, que no caso será o nosso eixo y. Bom, diante disso, falaremos agora sobre as funções do primeiro grau, no qual, por definição, chama-se função polinomial do primeiro grau ou função afim a qualquer função real f dada por uma lei da forma f de x igual a ax mais b, onde a e b são números reais dados, e a obrigatoriamente tem que ser diferente de zero. Bom, o valor de a, ou seja, o valor que acompanha o x, a incógnita, é chamado de coeficiente angular. E o termo b, ou seja, o termo independente, é chamado de coeficiente linear. Mais à frente, veremos no que implica o coeficiente angular e o coeficiente linear no gráfico de uma função e na sua representação. Vamos lá. Temos aqui alguns exemplos de funções do primeiro grau. Primeiramente, temos que f de x igual a 5x menos 3, onde o coeficiente angular, o valor que acompanha x, é igual a 5 e o coeficiente linear igual a menos 3. Nesse segundo exemplo, temos que f de x igual a menos 2x menos 7, onde o coeficiente angular a está sendo igual a menos 2 e o coeficiente linear igual a menos 7. Nesse terceiro exemplo, temos que f de x igual a 11x, onde o coeficiente angular está sendo igual a 11, mas o termo independente, ou seja, o coeficiente linear, ele não aparece. Então, ele é igual a zero. Perceba que o coeficiente linear pode ser igual a zero, sim, mas o angular de forma alguma. Bom, veremos agora o que é o zero ou a raiz da função. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar disso, mas formalmente é um ponto, no caso o ponto x0 da reta, que pertence ao domínio da função, tal que f de x0 é igual a zero. Bom, e de modo prático, basta fazermos f de x igual a zero. Então, teremos, de forma geral, que ax mais b é igual a zero. Isolando o x, temos que x é igual a menos b sobre a. Ou seja, sempre de forma geral, o ponto da reta, que é chamado de zero ou raiz, é o ponto menos b sobre a. Com isso, podemos definir o que são o coeficiente angular e o linear. O que é que eles representam na reta? Quando o coeficiente angular for maior que zero, nós temos que a função será crescente. Quando o coeficiente angular for menor que zero, a função será decrescente. E além disso, essa inclinação, ou seja, se ela é crescente ou decrescente, é representada pela tangente do ângulo entre o eixo x e a reta. Veremos aqui um exemplo que fará com que vocês compreendam essa inclinação. Bom, temos aqui primeiramente f de x igual a 2x mais 1. Depois f de x igual a 4x mais 1. Perceba que o coeficiente linear é igual nas duas funções, ou seja, ele é igual a 1.
mas o coeficiente angular na primeira está sendo igual a 2 e na segunda está sendo igual a 4. Diante disso, perceba que θ2 está sendo maior que θ1, ou seja, o ângulo em que a reta da segunda função está fazendo com o eixo x é maior do que o ângulo que a reta da primeira função está fazendo com o eixo x, só pelo fato de ter mudado o coeficiente angular. Diante disso, podemos calcular o coeficiente angular, no caso chamado de m, de uma função afim, sabendo que a tangente de um ângulo θ é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Nesse exemplo aqui, temos essa reta, que nela passam os pontos xb, yb e xa, ya. O cateto oposto do triângulo formado é a distância em y do ponto ya, da coordenada ya, até a coordenada yb. E o cateto adjacente está sendo a distância do ponto xb até o ponto xa. Mas como sabemos que a distância ela tem que ser positiva, então pegamos o maior valor, no caso ya menos yb, que será o nosso cateto oposto, e pegamos o maior valor xa menos xb. Diante disso, temos que a tangente de θ é igual ao coeficiente angular, que também é igual à distância ya menos yb sobre xa menos xb. Veremos aqui um exemplo, no qual ele pede para construirmos o gráfico da função f de x igual a menos 3x mais 6. Bom, primeiramente podemos perceber que o valor do coeficiente angular está sendo igual a menos 3, ou seja, essa função será decrescente. Também podemos perceber que o coeficiente linear está sendo igual a 6, e isso significa que a reta irá interceptar o eixo y no ponto 0, 6. E para calcularmos a raiz da função, ou zero, basta fazermos como no procedimento anterior, fazer menos 3x mais 6 igual a zero. Isolar x e perceber que ele será igual a 2. Ou seja, a reta irá interceptar o eixo x no ponto 2, 0. Bom, e conhecendo esses dois pontos, basta unir esses pontos, o ponto 0, 6 e o ponto 2, 0. No caso, o ponto 2, 0, perceba que ele está interceptando o eixo x, ou seja, ele é a raiz, e o ponto 0, 6 é o ponto em que a reta está interceptando o eixo y. Bom, podemos agora ver que o gráfico de uma função do primeiro grau será sempre uma reta. Então, diante disso, conhecendo no mínimo dois pontos pertencentes a essa reta, é possível esboçar o gráfico da função. Tomando o mesmo exemplo anterior, ou seja, f de x igual a menos 3x mais 6, podemos pegar pontos que estão no domínio da função, no caso dos pontos escolhidos foram 1 e 3, aplicarmos na regra e saber qual ponto está relacionado, qual valor está relacionado no eixo y. Bom, para x igual a 1, temos que menos 3 vezes 1 mais 6 é igual a 3. E para x igual a 3, temos que menos 3 vezes 3 mais 6 é igual a menos 3. Ou seja, temos aqui o ponto 3 e menos 3, que foi do segundo valor de x. E temos o ponto 1 e 3, que foi desse primeiro valor de x. Bom, sabendo disso, basta traçar a reta que une esses dois pontos. E o gráfico será idêntico ao primeiro que a gente fez, descobrindo a raiz e o valor em que intercepta o eixo y. Bom,
Caso não tenhamos conhecimento da regra da função, mas tivermos acesso ao gráfico, também é possível determinar essa regra. Para comprovar isso, vamos fazer um exemplo aqui que irá facilitar o entendimento. Temos aqui, dado o seguinte gráfico de uma função linear, determine sua regra na forma f de x igual a x mais b. Perceba que no gráfico temos visíveis os pontos 1 e 0 e o ponto 0 e menos 4. Perceba também que o ponto 1 e 0 é a raiz, ou zero da função. E o ponto 0 e menos 4 é o ponto em que a reta está interceptando o eixo y. Bom, conhecendo esses pontos, nós podemos escrever o seguinte sistema. ax1 mais b igual a y1 e ax2 mais b igual a y2. Os valores de x1, y1, x2 e y2 nós conhecemos, que são os pontos vistos no gráfico. Mas devemos colocar esses pontos em ordem, da esquerda para a direita, ou seja, na primeira equação colocaremos os pontos x1 e y1, ou seja, 1 e 0, e na segunda equação colocaremos os pontos x2 e y2, ou seja, 0 e menos 4. E descobrimos quanto vale a e b, ou seja, o coeficiente angular e o linear. Dessa forma, substituindo os valores, temos que a é igual a 4 e b igual a menos 4. Por quê? Vemos aqui que a vezes 0 mais b igual a menos 4, ou seja, a vezes 0, 0, mais b igual a menos 4. Então, temos que b igual a menos 4. Substituindo o valor de b na primeira equação, temos que a mais menos 4, ou seja, a menos 4 igual a 0. Então, a igual a 4. Dessa forma, conhecendo o coeficiente angular e o coeficiente linear, podemos escrever a função na forma lá que foi dada, f de x igual a x mais b. Então, a função f de x será igual a 4x menos 4. Bom, galera, vamos ver agora um exemplo prático no qual iremos criar uma função. Nós iremos formar a função através de valores fornecidos no enunciado. Vamos ver aqui. O preço de venda de um livro é de R$ 25,00 a unidade. Sabendo que o custo de cada livro corresponde a um valor fixo de R$ 4,00 mais R$ 6,00 por unidade, construa uma função capaz de determinar o lucro líquido na venda de X livros e o lucro obtido na venda de 500 livros. Bom, primeiro devemos saber o que é o lucro. O lucro nada mais é do que a receita, ou seja, quanto foi vendido menos custo, menos quanto que foi gasto na produção daquele livro, no caso. Nesse caso, podemos escrever a receita, chamar a receita de f de x, e ela será igual a 25x. Por quê? Porque temos que cada livro custa R$ 25,00, o preço de venda. Então, a depender da quantidade de livros, basta multiplicarmos 25 por a quantidade vendida, ou seja, a função será 25 vezes x, na qual x será a quantidade de livros. Podemos chamar o custo de g de x. E a função será dada por g de x igual a 6x mais 4. Por quê? Porque temos que cada livro corresponde a um valor fixo de R$ 4,00. Ou seja, um valor fixo, o termo independente será 4. O coeficiente linear será 4. Mais R$ 6,00 por unidade. Ou seja, como a unidade é x, para cada unidade multiplicaremos por 6. Então, temos a função 6x mais 4. Bom, e sabendo que o lucro é a receita menos o custo, podemos chamar o lucro de f de x menos g de x, que vamos chamar também de h de x.
Então, dessa forma, h de x, que é o lucro, será igual a 25x, que é quanto vale f de x, menos toda a função g de x, 6x mais 4. Se aplicarmos o sinal aqui de forma distributiva, temos 25x menos 6x menos 4. Ou seja, não é mais 4. O menos vezes mais dá menos. Então, temos que 19x menos 4 é quanto vale h de x. Ou seja, essa é a função que determina o lucro líquido, o lucro da venda desses livros. Ele também pede na questão o lucro obtido na venda de 500 livros. E isso é muito simples. Basta fazermos h de 500. Substituindo 500 no valor de x, temos que 19 vezes 500 menos 4 é igual a R$ 9.496. É o valor que ele obtém de lucro na venda de 500 livros. Bom, galera, chegamos aqui no final de mais uma aula e nos veremos nos próximos vídeos. Até mais!